Olá, meu amigo desenrolado. Bom demais, hein, essa aula? É isso aí, pessoal. Preparação é você ter foco, é você ter objetivo, tá? Orienta aquele seu horáriozinho de estudo, separa as suas aulas, passa a assistir, meu amigo, e pode ter certeza, o caminho da universidade, o caminho do Enem está aberto, desenrolado.com. E eu, Jorge Wilton, tio GG, estou aqui para poder facilitar esse processo de aprendizagem para você, tá? Vamos dar continuidade com a parte de biomas, tá? Ou os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos brasileiros. Veja bem, existe um bioma que frequentemente encontra-se na grande mídia. Qual é esse bioma? É o da Caatinga. Mas por que frequentemente ele encontra-se na grande mídia? Você escuta sempre falar, esse bioma característico da região nordeste do Brasil, porque lá existe uma problemática que são as secas periódicas, encaradas de maneira bem diversificada. Você pode encarar a seca como um fator físico, a ausência, a diminuição do índice pluviométrico. Você pode encarar a seca como um fator social, como um fator político. Então, você tem uma vertente diferenciada a partir da análise. E essa questão da problemática da seca, que é secular, ela todos os anos vem batendo a nossa porta através da grande mídia, tá? Por ser um questionamento difícil de resolução dentro da visão sociopolítica, tá? Dentro da visão sociopolítica. Então vamos entender primeiro as características físicas desses biomas, tá? Desse domínio morfoclimático, o domínio da Caatinga. Veja bem, olha aqui, ó. Domínio 2, essa região aqui, ó, do Brasil, compreende principalmente a região Nordeste. A primeira coisa que você vai lembrar logo da região Nordeste, quanto aos aspectos físicos, aos aspectos do clima, por exemplo, é o baixo índice de chuvas. Costumamos dizer que existe um baixo índice pluviométrico, um índice de precipitação anual. Esse baixo índice, é bom lembrar para você, meu caro aluno, que esse índice de chuva é baixo em comparação ao restante da pluviosidade do Brasil. Se você for comparar o índice de chuva da região Nordeste, aqui do domínio da Caatinga, que fica entre 600 a 800 milímetros de chuva durante o ano, ele é elevado, comparando a quem? A outras regiões semiáridas do globo, que pode chover até somente 200 a 350 milímetros. Então, é um baixo índice pluviométrico, como você vai encontrar em muitos livros, tá? Relacionado aos outros domínios brasileiros. Temperaturas elevadas, quente, seco, tá? Chegou o período de estação, verão, que para o verão aqui na região do domínio da Caatinga, tá? Nossas chuvas para esta região aqui do Brasil, elas são chuvas de verão, que se prolongam pelo outono. No Brasil por inteiro nós vamos ter essa característica, excetuando-se as regiões sudeste e sul, onde vai pegar domínios de Mata Atlântica, de araucárias e de pradarias. Mas para essa região, verão e outono, o período de maior intensidade de chuvas. Temperaturas elevadas e nós vamos ter secas periódicas. Sabe qual é a característica que você sempre vai encontrar? É a característica que diz assim, clima quente, seco, chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço. O que é que significa essa mal distribuição de chuva no tempo e no espaço? A área que compreende o domínio, você pode ter uma maior intensidade de chuva na região litorânea, outro ano vai ser maior intensidade na região mais continental, mais na região interiorana. No ano seguinte, diminui o índice de chuva, ou você tem uma seca. E aí no outro ano vai chover mais no litoral, menos na região interiorana e vice-versa. Então essa é a característica que diz que as chuvas são mal distribuídas no tempo e no espaço. E essa característica de pluviosidade, essa temperatura, reflete diretamente onde? Características de vegetação. Vegetação predominante, veja bem, vegetação predominante
Caatinga, tá? Características. O porte, pessoal, é um porte arbustivo e herbáceo. O que é que significa esse termo arbustivo? Médio porte. Herbáceo, pequeno porte, tá? Quando você fala xerófila, o que é que significa essa característica? Vegetação adaptada a ambiente seco. É uma vegetação semelhante às formações desérticas, onde aparecem quem? As cactáceas. E é bom lembrar vocês que esse domínio da Caatinga, ele é um domínio bem específico e exclusivamente brasileiro. As características desse domínio, elas são específicas para o Brasil, tá? Arbustiva, herbácea, xerófila, freatófila. Professor, freatófila, quer que se... lençol freático. Exatamente, ó. Não tem água, o que é que a raiz vai fazer? Vai buscar água lá no lençol freático para poder sugar e aí fazer o uso desse recurso hídrico, tá? Então ela é freatófila, lá do lençol freático. E é do tipo caducifólia. O que é que significa esse termo caducifólia ou caduca? Vai perder as folhas em uma estação, tá? Então essas são as características marcantes da vegetação. E quando nós falamos de relevo, o que predomina nessa região 2 é a depressão. É a área do relevo com altitude inferior às regiões vizinhas, tá? Nesse caso, nós vamos ter depressão sertaneja e a depressão do São Francisco predominando, tá? E aparecem algumas serras isoladas no meio do sertão. Essas serras isoladas no meio do sertão, nós vamos chamar de Inselberg. Professor, é iceberg. Não, existem os icebergs, mas aqui nós estamos falando de Inselbergs, ou também chamados de morros testemunhos. Professor, o que é que eles testemunharam? Estavam olhando o quê? Eles são testemunhos da ação erosiva ao longo do tempo geológico. E todas essas características aqui, elas vão também levar a uma formação de um solo raso, aquele solo raso e pedregoso, que nós chamamos de litossolos. E quanto à drenagem dos rios, elas são drenagens intermitentes ou temporárias. O que é que significa isso, professor? O rio de drenagem intermitente ou temporária, você só vai ter água no período chuvoso. Então, aqui nós caracterizamos o domínio da Caatinga. Agora nós vamos ver as características de um domínio morfoclimático da região mais central do Brasil. O domínio do Cerrado, tá? Vimos há pouco o domínio da Caatinga e aí o domínio do Cerrado brasileiro. Essa região, você vai lembrar logo de uma grande área do relevo brasileiro, que é muito conhecida como a região do Planalto Central. Então, a região do Planalto Central, nós envolvemos algumas formas típicas de relevo. E uma característica marcante desse domínio aqui é a formação do relevo de chapadas e chapadões. A chapada é essa formação de relevo mais tabular, também chamada do tipo mesa ou meseta, porque ela tem uma área mais íngreme e um topo mais retilíneo, tá? Então você vai encontrar essa formação de relevo dentro dessas características, dentro dessa compactuação. Uma outra característica muito conhecida dessa região aqui, tá? Da região centro-oeste, da parte do domínio do Cerrado, é o tipo de solo. É um solo que recebeu um intenso processo de lavagem, de lixiviação. Lixiviação é a lavagem do solo. Consequentemente, gera um processo de laterização. Essa sequência é quando você tem um grande acúmulo de ferro nessas estruturas de solo, e aí vai dar um solo com um teor de acidez bastante elevado. Então é uma outra característica da região centro-oeste, de domínio de clima e de domínio do Cerrado, onde nós temos solos ácidos, tá? Formação de relevo de chapadas e chapadões, área do Planalto Central brasileiro, solos ácidos. E quanto às características de clima? Como eu citei no domínio da região da Caatinga, existe um predomínio da formação de clima tropical. E qual é a característica tropical?
uma estação chuvosa, a outra estação seca. Uma estação chuvosa, outra estação seca. Só que aqui nós vamos ter a ação ainda de massas tropicais, com influência de massa de ar equatorial. Daí, a pluviosidade nessa região, ela vai ser além da pluviosidade que nós verificamos no domínio da Caatinga. Então, nessa região do Cerrado de clima tropical, duas estações definidas, uma estação chuvosa, outra estação seca, a pluviosidade ela é em torno de 1.200 milímetros, tá? Não esqueçam, duas estações. Você pode fazer uma associação assim, ó. Professor, lá na Caatinga tem duas estações, uma seca e uma chuvosa. Mas o que é que vai diferenciar principalmente esses dois domínios, tá? É o índice de pluviosidade que na região do Cerrado ele é maior, tá certo? Quando nós falamos de vegetação dessa região do Cerrado, nós temos o tipo arbustiva. Você já sabe que arbustivo é a vegetação de médio porte, herbácea, vegetação de pequeno porte, tropófila, vegetação de ambiente de duas estações definidas, e formação do tipo coriácea. Você vai perceber que muitas espécies têm a sua envoltura com uma estrutura semelhante ao couro, tá? Semelhante à cortiça. Então, essa vegetação do cerrado também ela é espaçada. Você tem arbustos e formações herbáceas. Arbustos e formações herbáceas. Essa formação do cerrado, só para fazer uma comparação aqui ligeirinha para vocês, ela é semelhante às savanas africanas. Quantas vezes você já viu a savana nos filmes, né? Vegetação arbustiva e herbácea dos grandes safaris, tá? Então, meu amigo, finalizamos aqui esse nosso encontro com esses dois grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Um forte abraço!